Fala, mercado imobiliário. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente e nós temos uma nova modalidade aqui no canal, que agora é o podcast fora do nosso escritório aqui. E nós estamos indo hoje apresentar uma imobiliária que ela está dando o que falar. Para vocês terem uma ideia, essa imobiliária teve um crescimento exponencial. E em 3 anos ela vendeu mais de 1 bi de VGV. Nós estamos indo agora para conhecer o CEO, Gustavo Neri, que é amigo meu, já até gravou comigo aqui no canal, mas agora a gente vai mostrar todo o processo, toda a estrutura dele e tudo o que está acontecendo lá, por que ele tem esse resultado. Então agora você vai aprender na prática. Acompanhe comigo aqui tudo que vai acontecer nesse episódio maravilhoso. Multa! Multa! Bora, vamos! Olá, tudo bem? O Gustavo aí? Vou te mostrar hoje uma operação que em 3 anos vendeu mais de 1 bi. Conheça um pouquinho da Midra Investimento. E aí? Ô, Gustavão, tudo bem? Bom, meu irmão. Que bom, hein? Eu vi que tava tendo uma preleição hoje, tava cheio de energia. gritando todo mundo, agora a galera tá trabalhando. Gustavo, eu falei pra galera aqui sobre a sua operação. Hoje a Midra tá com 3 anos e meio? 3 anos e meio agora. 3 anos e meio. Abril de 23 a gente começou. Uma operação, assim, que em 3 anos e meio cresceu de maneira exponencial, né? Muito rápido. Tá com 1,6 bilhões. Uau! 3 anos e meio. E hoje, Gustavo, a ideia aqui é uma modalidade nova que a gente tá fazendo no canal. É um vlog do Staycash que vai mostrar toda a operação sua. Você é o primeiro. Oh, que Um honra! privilégio, honra, né? Um privilégio. Tinha avisado que eu não Um privilégio, porque eu acho assim, Gustavo, eu sempre a gente já gravou lá no nosso canal, né? E você é uma das pessoas que me marcou, assim, sabe? Pelo seu carisma, pela sua entrega, né? Toda vez que eu venho aqui na Midra, você tá aqui vivendo isso aqui, respirando. E eu acredito que tem muito a ver também com aquilo que você tá vivendo aí, né? Mas hoje nós vamos mostrar tudo que vai a Midra. Boa, vamos lá, vamos no bastidor, né? Tudo, né? Bastidor. Vem com a gente pra você conhecer a Midra agora. Gustavo, Boa. isso aqui é o institucional da Midra? Essa é a cultura da Midra, cara. Cultura. Essa aqui é a nossa essência. Eu falo que minha empresa ela é como se fosse uma casa, né? Então, geralmente a galera olha a gestão como um piso, né? A gestão da operação, do sistema de operação. Aí tem pessoas, processos, o produto e tal. Mas, cara, nada disso funciona se você não tiver a sapata, né? Que eu digo assim, que é onde tá fincado a estrutura. Onde tá fincado é a cultura. Então, esses pilares... Eu acho legal, não temos braço curto. O mínimo fazemos é mais combinado, não aprendemos pra desistência, pode não ter talento, mas essa é a obrigação, alta performance, caminho da sobrevivência. Esses dias eu gravei um vídeo aqui com o pessoal da ObraCast, e aí eu falo, eu sei todos os pilares de cultura de core, né? Então eu falo, negatividade, frequência, como câncer, nossa cultura, nossa explorando provavelmente. E aí a galera fica surpresa, e o cara fala, pô, você decorou a cultura? Vive a cultura mesmo. Óbvio que eu decorei, cara, eu vi isso aqui todo dia. Então, E a galera, quando não vive a cultura, o próprio time espelha. o ambiente espelha muito rápido, cara. Assim como também quando a pessoa vive, cara, parece que ela tá com a gente há 20 anos, assim. Uau. Mas quando não vive também, a gente já tenta, né, óbvio, na contratação, não deixar passar ninguém que não seja, né, não seja aculturado. Mas quando acontece de passar, geralmente em uma semana a pessoa já entende que não é o lugar pra ela, assim. Acompanha a gente aqui. Chegam geralmente para aqui, ó, fotinho e vai pro Instagram. Então cada baia dessas vai ter entre 1 ou 2 equipes, dependendo, né, da quantidade de pessoas que tem na equipe. Vai perceber que todas as baias tem uma pessoa sempre na ponta, né? Esses caras que estão na ponta, eles são gerentes. Então aqui o GS é um gerente, o Debresk que tá ali é um gerente, o Mangabeira que tá ali é um gerente. Então todos eles são gerentes. Quem toca a operação no dia a dia mesmo são eles. Carlão tá ali é um gerente, né? E a gente tem uma coisa diferente aqui na Midra que o gerente vende também, né? Então vocês vão ver o gerente ligando, falando cliente, agora mas por quê? Porque o gerente também vende, inclusive os nossos top vendedores são gerentes. Então ele é capitão do time, eu costumo dizer que ele não é um técnico. Ele tá no campo, jogando e orientando a galera. Gustavo, eu sei que cada bandeirinha dessa representa um time. E hoje, né, o que você consegue, assim, para toda a equipe performar? Porque um dos diferenciais seu que você tem falado bastante, que todo mundo performa. todo mundo, né, assim, né? Nossa média é mais de 60% do time com venda. Isso é muito grande. A média pro mercado eu sei que é muito boa, né? A média do mercado é 20%, né?
Mas, A lei de Pareto, né? Lei de Pareto, exatamente. Aqui é bem melhor. Mas assim, o que eu acho que faz diferença? Primeiro, falei, o gerente vende. Então o gerente, ele é um cara que ele tem chão de fábrica. Ele sabe o que vende, ele sabe o que não vende, ele sabe acompanhar. Então assim, dificilmente uma pessoa vai sair da vida falando, pô, não fui bem acompanhado por meu gerente. Geralmente ele vai sair o oposto. Ele vai falar, pô, meu gerente ficou tão em cima de mim que eu achei que não deveria continuar, mas sem acompanhamento é muito difícil, tá? Então, geralmente a galera chega com o resultado. Por exemplo, a Laís que acabou de começar, vou usar você lá. Começou Sexta-feira? Sexta-feira com a gente. Uau. Dia 31, né? E aí fechou a primeira venda ontem, então? Fechou. Parabéns. Obrigada. Imagina, 5 dias, primeira venda. Óbvio, no fechamento, ela começou no fechamento, meia-noite ela tava aqui. Então você vê que... É óbvio que não é qualquer um, obrigado, Lai. Não é qualquer um que vai ter esse resultado, mas tem bastante gente, assim, que se pegar ali, tem o Gabriel também, não começou com a gente agora, pô, tem 7 dias já, 6 dias, na verdade, fechou a primeira venda. Mas por quê? Porque o cara, óbvio, se dedica, mas quem fechou a venda não foi com ele, é o gerente. Quem entra na negociação, quem vai falar é o gerente. Então isso muda muito, né? E as bandeiras são as equipes. E uma coisa que tá acontecendo agora, você vai ver que tem mesas que tem 2 bandeiras, né? Sim. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, ali o Fênix é a equipe. Raposos é o time do leadership, que é um líder do que é o Anderson, né? O líder do Nicolas, que tá no processo de se tornar É tipo um embrionário, assim. embrionário. E ele já cria a bandeira dele pra começar a provocar a galera. Olha que legal. O negócio é deles, isso aí que fala. Você acha que a sua mentalidade hoje, a sua formação hoje, você foca mais em questão de líderes mesmo? Líderes, com certeza. Meu trabalho hoje é sempre ser formar liderança. Melhorar as lideranças. Tanto na empresa corporativamente, como financeiro, marketing, pessoas, jurídico, RH e tudo mais, quanto quando a gente fala de líder comercial. E o que eu acho interessante também, que o foco seu nessa questão da liderança, isso faz... Porque turnover tem para todas as empresas, né? Sim. Mas a liderança só não sai, né, sabe? Cara, liderança, até hoje eu tive 2 gerentes que eu cortei. Olha isso. Que não funcionavam mesmo, caras bons, mas não funcionavam com a gente. Sim. Mas de sair até hoje não teve. Vai acontecer em algum momento, né, cara? Mas a gente trabalha pra que não, né? Gustavo, vamos dar uma volta na vamos dar uma empresa? volta. O que aconteceu hoje de manhã, cara? vamos Eu cheguei contar. aqui, tava uma frequência alta, energia alta. Aqui, cara, assim, as coisas mudam muito rápido. Muito rápido, cara, tá? Então, às vezes a gente tá... Por exemplo, eu tinha um norte pra preleção hoje e tal. Ontem à noite, o Fabrício, que é nosso líder de sala, tá ali. Ele me ligou e ele falou, cara, tá conversando com o Nicão e tudo mais, ele me deu uma ideia do que ele ia fazer esse mês e tudo, e aí ele me passou a ideia. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso, né? Nem pedi permissão nem nada, saí da galera, mas nasceu do coração dele aí de ontem. O que aconteceu aqui, Nicão? Não, deixa eu comentar então. A gente tava batendo um papo aqui ontem, era umas 8h30 da noite, mais ou menos. Eu e o Fabrício, né? E o Riseto, a gente tava aqui, nós somos gerentes, nós 3. E eu comentei com o Fabrício que eu tô com um lançamento muito forte que eu tô trabalhando há um tempo já. E vai vir mais um lançamento muito bom. E historicamente foi onde eu tive os melhores resultados aqui. Eu, meu time, acho que a maioria dos gerentes também. Quando a gente acerta um lançamento, a gente consegue dar um resultado muito absurdo em um mês. Foi onde eu vendi quase 4 milhões e 300 em um mês só. E eu tô nesse trabalho muito forte. E tô muito otimista, né? A gente vai ter um lançamento no Jardins, que ele fica a 1 quadra da Avenida Paulista, na Alameda Sarutaiá, um projeto absurdo. Já dá o pitch aí. Já tô fazendo o pitch bem daqui. Quem quiser investir, procure a gente urgente. Quando você procurar lá, escreve Nicolas, quero falar com ele. Vamos mostrar as áreas aqui, então. Ali, um exemplo, a gente tem nossa área de consórcio, tá? Então aquela galera que trabalha toda ali é a venda de consórcio. Aí eu tenho área de financiamento, né? Eu tenho áreas que as áreas ficam ali. A gente vai passar aqui. Aqui é tudo time comercial, tá? Esse aqui é um time inteiro. Aqui é os pitbulls. Esse time aqui é o número 1, tá? Eduardo, você é o número 1, number 1 aqui da vida? Eu tô aprendendo com o pessoal aqui, mas a equipe tá indo bem, graças a Deus. Esse ano aqui a gente vai fazer história. Ano passado ele foi o top 1 venda também do ano. Ele, como executivo, que é aquilo que eu te falei, o gerente vende e tá com resultado. E o Eduardo E esse ano o time como corretor, começou como... Nunca tinha trabalhado no mercado. Não, primeira vez que eu vi sobre o mercado imobiliário foi aqui. Aprendi tudo com o Gu, tô 3 anos aqui já. Aí virei gerente em setembro do ano passado. Aí ano passado 25 pro top 1. Esse ano eu tô top 1 também como executivo, mas a ideia é mais a equipe. também. A equipe também tá top 1. Parabéns, hein? Obrigado. Gustavo, você tava me falando que é o Pitbull e aqui quem Aqui é o Horses. Os Horses. Os Horses também é um time que performa-se bem. Número 2 mês passado, arrepiando por pouquinho, né, Manguinha? Pouquinho, faltou 260 mil? Foi 260 mil e a gente 260 tinha mil. esse contrato rodado, né? Então Quase assinaram e foi um deslize, mas foi uma competição boa e que a gente vai manter aí pro restante do Já desafiou semestre. esse mês de novo. Já. Pitbull, vocês vão pegar o Pitbull? Vamos pegar não, vamos passar, né?
Quantas vendas você já perdeu porque não tinha o imóvel certo para oferecer ao cliente? Agora imagine ter o mercado imobiliário conectado em um só lugar. Essa é a STU, um ecossistema criado para conectar corretores, imobiliárias, construtoras e incorporadoras de todo o Brasil. São milhares de empresas, empreendimentos e oportunidades que você pode encontrar por estado, cidade, bairro ou diretamente pelo mapa. Encontrou uma construtora ou incorporadora com quem quer trabalhar? Conecte-se. Se os imóveis já estiverem cadastrados nas TU, você não precisa começar tudo do zero. O portfólio autorizado pode chegar ao seu painel, ao seu site e à sua operação. E ficou ainda mais simples. Você pode conversar com a IAST, digite ou envie um áudio. Preciso de um apartamento de 2 quartos em Pinheiros. A IA pesquisa e ajuda você a encontrar imóveis, contatos, books, tabelas e oportunidades. Quer sua própria presença digital? Tenha seu site profissional conectado ao ecossistema STU. E se você já possui uma operação, pode integrar imóveis e dados ao seu site, o CRM, através da API STU. E quando o lead chegar, entra os TCRM, lead capturado, IA respondendo, WhatsApp conectado, follow-up automático, visita agendada, funil atualizado, gestores acompanhando a operação em tempo real. E com a inteligência de mercados TI, você acompanha preço por metro quadrado, comparáveis, regiões, estoque e oportunidades para tomar decisões com muito mais informação. Não é apenas um portal, não é apenas um CRM, é um mercado imobiliário conectado, inteligente e funcionando junto. STU, o ecossistema do mercado imobiliário. Conheça agora. Entrei em fevereiro do ano passado. Tá. Então do zero, nunca tinha trabalhado com o mercado imobiliário, a primeira experiência dele foi aqui. Ele entrou, cara, no dia que ele entrou, ele já falou pro líder, né, nossa, ele falou, bateu o recorde. Ele é o cara do recorde. Bateu na época, conta aí você, pô. Ficou no pódio muitas vezes. Vamos lá. E aí quando eu entrei, eu falei, mano, uma coisa eu tenho que mostrar que eu quero muito. E aí ele falou, e esse aqui falou que vai bater o recorde, hein? Aí na hora que ele falou, todo mundo, bicho, já fala pra ele que não é fácil, tal, um monte de gente zoou. E ele chegou e falou assim, esse daí vai bater em 7 dias. Eu já fiquei com essa pressão e tal, comecei a acelerar, cara. Então, eu ia começar na segunda, no domingo, eu já tinha subido um anúncio no Meta Ads, já... No primeiro dia antes eu mesmo vi vídeo no YouTube, fui atrás. Essa mentalidade, né? Fui atrás, já procurei, aprendi sozinho, subi sozinho a campanha. No primeiro dia já tava caindo lead meu. E engraçado era que assim, você só recebia lead da empresa depois de uma semana. Então na minha primeira semana eu já tava recebendo lead. Aí caiu um cliente pra mim no segundo dia. Aí esse cliente, eu falei, tipo, a única experiência de venda que eu tinha era uma venda sob pressão, de acelerar ali a decisão do cliente. E eu apliquei isso 100%, consegui vender no 7º dia de empresa. Aí bati o recorde. Parabéns. Fiz a venda 11 horas da noite. Porrada, né? Parabéns. Edu é nosso mentor, cara. Ele me ensina tudo, aí me corrige, come meu rabo, briga comigo o tempo inteiro. Tem que nada. Não, mas eu sou bonzinho, né? Até que eu não dou tanto trabalho, né? Gustavo, quando a empresa ela cresce muito, é bom ter alguém para a gente se aconselhar. A gente ter uma pessoa ali, sênior ali, para poder nos ajudar. Você falou para mim que ele é seu mentor. Como que funciona Cabelo isso? branco, né? Tem que ter cabelo branco. A gente conheceu o Edu no final de 24, né, Edu? E foi uma época, assim, muito importante porque a gente tava com um problema de descolamento de caixa super sério. E eu lembro, essa primeira conversa que a gente teve, né, Edu, ele falou assim pra mim, ele falou, cara, animal, vocês têm um negócio muito top. Agora vocês precisam aprender a transformar esse negócio numa empresa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, assim, e tal. E o Edu tem uma experiência gigante, empreendendo, né, e tudo mais. Cara, aí a gente fechou a mentoria e estamos junto há quase 2 anos agora, mas vamos ficar pra sempre, porque não tem como. Eu pergunto pra ele, eu ligo pra ele, infernizo a vida dele. A empresa, quando cresce de maneira exponencial, aí até os processos eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, né? É que, Foi o que aconteceu aqui na Midra. é que se você quiser botar processo antes de crescer, você vai botar processo e não vai para lugar algum, né? É isso. Então, naturalmente, uma empresa capitaneada por esse foguete, por esse Explode, né, Edu? Explode. Vai, né? Vai. E aí, quando a gente vê, a empresa tomou um rumo muito grande, tá bombando, mas tem ausência de processo, tem ausência de cuidado, tem muitos riscos embutidos e precisa estruturar, precisa criar
criar um modelo que traga sustentabilidade para o negócio. Edu, como você usa na cadeira do Edu, com a posição dele hoje é conselheiro, né? Como conselheiro, assim, Edu, o que você pode dar de conselho para os gestores que estão nos ouvindo, proprietários imobiliários, pessoal da incorporação, das construtoras, né? O que você viu aqui na Midra, que a empresa foi um fator de crescimento dessa empresa, assim, como que ela cresceu rápido, o que você enxergou aqui? Cara, assim, antes de mais nada é uma empresa encantadora, né? A gente entra aqui, a gente vê isso, não é aqui, é lá 2 anos atrás, quando eu tive pela primeira vez, que é a mesma energia, aquela salinha pequenininha, a mesma energia, uma empresa fundamentada em pilares culturais que são inegociáveis, e isso é algo, assim, que sustenta o negócio até hoje, e o tamanho que for, vai fazer ela perpetuar, porque ela tem pilares culturais que não são negociáveis. Isso é muito pouco. A galera no mercado acomoda muito, né, eu vejo. Aceita, assim, né? Porque o cara ganha grana. Eu falo muito com o dono de imobiliária, né? E aí o cara tem uma imobiliária pequenininha, 5 pessoas, o cara faz 20, 30, 40 mil no mês. Então assim, qual que é o incentivo pra esse cara ir pro próximo nível? Que muitas vezes, cara, ele vai pro próximo nível, ele vai aumentar o ganho dele, né, de cara. Ele vai precisar trilhar uma jornada, né, com muito mais risco. Mas eu acho que um dos fatores, Gustavo, é a questão da pressão. As pessoas, que o mercado imobiliário muita pressão. E o cara, ele se acomoda, ele não quer sair das outras. Mas aí onde vem a liderança, sabe, cara? Porque se tem uma coisa que permeia a todas as equipes, permeia a empresa, independente de qualquer fase da empresa, é o inconformismo. Sim. É o inconformismo. A gente não aceita ser mais ou menos, a gente não aceita o simplesmente chegar na meta, a gente não aceita fazer aquilo que está estabelecido, a gente quer muito mais que combinado, a gente não aceita não entregar até o último minuto. A energia aqui de um fechamento é algo incrível, porque até o último minuto a gente está querendo mais e mais, e esse inconformismo move e preserva essa energia, que esse é algo que todo mundo sabe que aqui respira prosperidade. Vamos na sala da dona da empresa agora? Essa que manda tudo aqui. Conhecer quem manda. Dona da empresa / TikToker também nas horas vagas, né? Famosa mesmo. Rebeca, você virou uma verdadeira influente do mercado imobiliário. Olha só que responsabilidade. E principalmente para as empreendedoras, a mulherada aí gosta muito de você, né, Rebeca? Como que aconteceu tudo isso? A gente tá falando da mídia aqui, mas eu quero falar um pouquinho de você também. Como que aconteceu tudo isso? Tá, olha só, não sei se são todas essas pessoas que gostam mesmo. Os comentários às vezes não me dizem isso. Mas, na realidade, eu caí de gaiata no mercado, né? O Gustavo veio com essa ideia mirabolante de abrir a empresa. E aí eu extremamente cética, desconfiada. Falei, tá, ele é muito bom comercialmente, mas ele não vai conseguir tocar a casa porque ele tem uma dificuldade enorme de falar não. Construímos esse negócio hoje que tem bombado no TikTok, mas que por trás das dancinhas, dos vídeos virais, existe um trabalho feito todos os dias, incansavelmente, para essa garotada e orquestrada aqui pelo CEO, pelo meu marido. O pessoal te chama, tem um apelido carinhoso aqui. Pois é, eles me chamam de CEOa. Eu adoro. Eu adoro, mas às vezes eles até me apresentam pros clientes. Aí eu tenho que puxá-los e falar assim, gente, mas esse termo não existe, tá? Essa sigla não existe, Eu acho que começou deles isso, não começou? Tipo assim, era porque me chamavam de CEO, aí eles começaram a CEO, aí ficou, cara. Também eu acho bem legal também, porque o mercado imobiliário, quem tá respirando o mercado sabe que o mercado imobiliário, a galera só quer saber de resultado, só quer saber, vamos bater meta, isso, aquilo, mas às vezes não tem premiação, às vezes não tem relaxamento. Não reconhece a galera. E eu vejo que você tem muita coisa assim, que você tem muito mimo. Uma vez eu vi você fazendo uma coisa aqui com as mulheres aqui na Mida. Você pegou todo o time das mulheres, trouxe foi um dia das mães. Então, porque aí entra o lado institucional, né? Sim. Então, eu sei que a maioria das pessoas aqui estão por um objetivo financeiro e a gente reconhece e dá muito valor pra isso, porque eu acho que elas têm que estar aqui com esse intuito mesmo. Mas, para além disso, como a gente pode reconhecer esses profissionais, como que a gente pode trazer pra eles, fazer com que eles tenham um ambiente, com que eles se sintam bem, confortáveis, sabe? Com toda a estrutura necessária. E aí entram também essas ações do Dia das Mães. Hoje, inclusive, eu fiz uma ação pro Dia dos
pais um convite a eles, e nós teremos um happy hour com todos os papais da Midra, que não são poucos, mas aí existem essas ferramentas também que vêm desse lado institucional, que é a cadeira que eu ocupo hoje. Então, para além dessas ações, também existe uma parte de desenvolvimento de líderes, que hoje é uma das nossas principais responsabilidades enquanto empresa. A gente estava falando sobre isso. Porque a gente está falando aí de quase 200 pessoas, e para que essas 200 pessoas consigam performar, consigam trabalhar, entregar esse resultado, elas precisam ter acima uma pessoa que saiba dar o direcionamento correto. Então, é um dos meus principais papéis hoje. A Rebeca faz júri da governança da empresa. Exatamente. Quem toca a empresa é ela, né? Ela segura tudo, ela que controla. Isso aí. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Chegou a hora de dar o próximo passo na sua carreira. Na Unicorretor, você aprende com quem vive o mercado de verdade. São professores premiados, mentores renomados e profissionais das maiores imobiliárias, incorporadoras e construtoras do país. Tudo isso com uma metodologia inovadora e gamificada que te leva do básico ao topo com leveza, motivação e resultado. São mais de 51 especialistas, dezenas de cursos completos, acompanhamento de performance e um ecossistema criado para destravar o seu potencial. Não importa se você está começando ou se já tem experiência, aqui você encontra o caminho para a alta performance. Faça parte da maior plataforma de ensino para corretores do Brasil. O seu momento é agora. Sabe, eu acho interessante que a galera aqui, né, ela tem muito essa questão, assim, principalmente assim, de performance mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu vi o pessoal todo mundo vibrando, você não vê ninguém com energia baixa. Né? O que faz levar um time a desenvolver um time assim, a ter performance e ter esse engajamento, cara? O que você acha? Cara, acho que é clareza do futuro, tem que ter. Porque assim, no geral, o que é ritual? A resposta única seria rituais. Todo dia você fazer as mesmas coisas que mantém as pessoas engajadas. Mas não adianta você fazer ritual todo dia se ele não tiver um futuro claro, entendeu? Então por que eles se motivam? Primeiro, porque eles acreditam que eles podem chegar lá. E aí, segundo, porque todo dia a gente cria rituais pra que incentive isso neles, né? Que acho que até um erro de muito dono de empresa é isso, é achar que você vai motivar o cara uma vez e já era, ele vai. E não é, cara, todo dia tem que... E a validação sem resultado, ela não existe, exatamente. Por isso que eu falei, é que é um futuro claro, porque não é um futuro claro quando eu falo, não é porque eu vendo o futuro claro, é porque eles veem as pessoas realizando, como a Beca falou agora, né? Pô, os nossos líderes indo lá pro Chile, aproveitaram um puto hotel legal e tal, cara, os líderes estavam lá, sabe, o que tira menos hoje faz 30, 40 mil no mês, entendeu? Então o cara fez isso por quê? Porque eles estão mudando de vida mesmo. Aí é legal, porque a galera olha eles e fala, cara, se ele chegar lá, eu posso chegar também. E aí, naturalmente, todo mundo vai crescendo. Né? E é interessante que todos os gerentes, eles mudaram de vida, né? Todos, cara, gerentes, sem exceção. Gerentes, assim, alguns absurdamente mais, óbvio que outros, mas todos, eu tenho o nosso gerente hoje, um dos mais novos ali, que é o Igor, um exemplo, que talvez seja o gerente que hoje vai ter a menor média, até pelo tempo do time dele. O cara entrou aqui e ganhou R$800 por mês. Você acha que o plano de carreira no mercado imobiliário, todo mundo vende isso para contratação, o plano de carreira aqui e o partnership, todo o método que você usa, ele funciona? Funciona, mas o cara tem que trabalhar pra caramba. Então, assim, nossos gerentes aqui, cara, eu exijo muito deles. Muito, e é muito difícil. Primeiro, já é muito difícil o cara virar gerente. Começa por aí. É muito difícil, entendeu? Ele conseguir ser gerente. Muita gente entra, fala, eu vou ser gerente, cada um mês o cara desiste. O cara volta a ser só executivo, sabe? Então... E hoje você também, qual que é a chave para ter um time de alta performance assim? Você acha que a contratação é a principal? Cara, contratação é muito importante. É um lugar que eu acho que a galera erra muito, porque, principalmente no mercado imobiliário, né, cara? Caiu o CPF na frente, contrata, vamos e já era. Isso é muito ruim, porque uma frase que eu gosto do meu mentor, que ele fala que o boi mais lento determina a velocidade da boiada, né? Então, quando você permite entrar gente ruim, você tá falando pro seu time que é permitido ter pessoas ruins, ou seja, as pessoas vão piorar. Então, a contratação é um ponto. Mas é óbvio, tem também o processo de desenvolvimento das pessoas, entendeu? Então, não é uma coisa só, sabe? Você tem que acertar em todos os pontos. Por isso que é tão difícil empreender, cara, porque não adianta você acertar na contratação, se não tiver um bom ritual, se não tiver um bom produto. Uma briga que a gente tem hoje, inclusive ontem eu fechei uma puta numa parceria, vou te contar depois, é entrar nos melhores produtos. Como é que eu faço pra ter uma entrada melhor nos melhores produtos pra minha galera conseguir vender? Porque hoje eu tenho, cara, um problema que eu tenho hoje é que pelo volume de venda que a gente faz, eu tenho lançamentos que eu não consigo a quantidade de unidades que eu precisava. Entendeu? Então eu tenho que acertar nisso também, é super complexo, cara.
Gustavo, existe algum ritual semanal ou diário que toda empresa participa, assim, que você consegue fazer? Legal, boa. Tem vários, assim, ó, que todo mundo participa. A gente tem toda segunda-feira o All Hands, que a gente chama, que é basicamente uma preleção, né, às 10h30 da manhã, para dar direção na semana. Todo dia a gente tem preleção, tá? Todos os dias às 10h30 da manhã. Hoje que eu cheguei era preleção. Era uma preleção, então, dá um exemplo. Segunda é sempre All Hands, que é a direção da semana. Você veio hoje, é o que a gente chama de NSM, né, que são as North Star Métricos. Então é o dia de cobrar resultado, de olhar número, ver quem bateu, quem não bateu a meta. Então é um dia mais porrada, vamos dizer assim. Esses são 2 rituais. A gente tem semanalmente da BR, né, que todos os gerentes participam também. E os rituais mais importantes nossos, né, os 3, é daily todo dia. Então toda a empresa faz daily todo dia, inclusive as áreas financeiro, marketing, todas as áreas têm daily todo dia. Só que eles fazem só separado. O que é um daily? É uma reunião de acompanhamento de pipeline de resultado. Por exemplo, vai o marketing, o que ele vai acompanhar no dele? Se as postagens foram feitas, quantas visualizações teve, se a minha, não sei o quê. E o time de venda, se o cara responder, então todo mundo olha o pipe do que tá acontecendo, sabe? Todo dia. É preleção e o one-on-one, né? Toda semana. O que faz alguém crescer rapidamente dentro da Midra? Cara, assim, vendedor, né? Vamos falar, o cara vender. Crescer, você quer dizer mais o cara vender rápido de ou resultado, virar líder, ter resultado. Tá? Eu acredito que é a ambição, a primeira coisa, assim. Quem cresce é o cara que é igual o Pedro, que a gente filmou. O cara já entra, um dia antes dele entrar, ele já fez uma campanha pra gerar lead. Então é um cara que tem ambição, que quer ser número 1. Assim, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda, assim, né? Como vendedor, tem 2 coisas que o vendedor ele faz e dão muito certo. A primeira coisa é ele tocar a bola pro gerente. Né? Então não ficar querendo ser autossuficiente, ser o cara. Não ter ego, né? Não, cara. Falou que o cliente gostou, põe no gerente, que os gerentes são muito bons pra fechar e eles ajudam muito, né? E o segundo é volume, né, cara? Você sabe que quando o corretor ele não tá junto com o gerente, às vezes ele fica meio assim em rixa. Eu acho que esses caras não vendem, né? Você já viu isso? Eu já tem que estar em harmonia, não tem? Muito. E muitas vezes, cara, eu já vi muito corretor aqui quebrando a cabeça que quer fazer sozinho. Não, eu vou fazer. Cara, não faz sentido nenhum, porque o nosso gerente aqui, ele tá exatamente pra isso aqui, cara. É pra acompanhar a venda do cara quando o cara tá começando, entendeu? É burrice você ficar tentando fazer sozinho, né? Então eu falo muito isso com eles, mas infelizmente acontece. Como que funciona o processo comercial hoje da empresa na prática, assim? Tá, boa. Nosso canal de aquisição principal é lead, né? Facebook, Meta, tem um pouquinho de YouTube, algumas coisas, mas é muito forte Meta, tráfego pago. Então, a primeira coisa é de onde vem esse lead, né? Falando de processo comercial. Ele vem de uma campanha online que falou como ele pode investir em São Paulo. Geralmente são campanhas bem topo de funil mesmo, assim, uma campanha bem simples, tá? Esse cara, ele entra no CRM, lá, tem uma qualificação e ele vai para um executivo. A partir do momento que ele vai para o executivo, a gente tem um processo comercial que o executivo faz com ele. Então, o primeiro passo é ligação, não atendeu mensagem. O cara não respondeu, o que mais acontece, é muito comum, a gente faz uma esteira de 7 dias com esse cara. Então, durante 7 dias eu vou informando ele de coisas diferentes sobre o projeto, sobre o que ele tá buscando, sobre o investimento em São Paulo. Então, todo dia eu tô mandando durante 7 dias ali. E aí o cara começa a responder. Ele começa, né, de alguma forma a interagir com a gente. Conforme ele vai interagindo, aí o executivo vai tendo lá o pesquisa, que a gente fala, o cara que tá no processo de negociação, o cara que já mandou documentação. Aí cada um tem uma cadência diferente de fechamento. Né? Quais são os maiores erros que você vê hoje os corretores cometendo e os empresários também, assim, Gustavo? Boa. O maior erro que a galera comete é a disciplina, cara. Impressionante, assim. O maior desafio é fazer o cara fazer o básico. Então, ó, tem que pegar o lead, tem que, chegar no horário da roleta, tem que, o cara entrou, o lead entrou, tem que ligar e mandar mensagem. Então, por incrível que pareça, cara, não é ser mega habilidoso em vender, não, é fazer o que todo mundo tem que fazer todo dia. E o empresário é a mesma coisa, né, cara? Assim, eu acho que a maioria dos empresários não tem resultado porque não tem disciplina. O cara põe uma estratégia, desiste. Então, quantas pessoas eu não recebi aqui? Sabe que eu recebo todo mundo, né? Todo mundo que me pergunta, pede ajuda e tal. Eu falo, cara, vem aqui que eu falo o que a gente faz. O cara vem e eu falo, irmão, faz isso, isso e isso. O cara não faz, não tem disciplina de fazer. Não, quem tem resultado. E é interessante, cara, que você abre a caixa preta aqui e você mostra. Você não tem receio, né? E tem gente que às vezes se reserva, não quer mostrar, né? Que a maioria do mercado não mostra, né? Que faz. Eu mostro de tudo, cara, porque eu acredito que a gente tem que subir a regra do mercado, né? Gustavo, como que vocês treinam, e principalmente para manter um alto atendimento de alto padrão, assim? Porque eu percebo, cara, que a cultura de vocês é muito forte. Sim. Mas para manter isso também deve ser difícil, né, cara? É um desafio, não é? É um desafio, caramba. E assim, treinamento, essas coisas tudo. Tem muito treinamento, mas a gente consegue, né? Você vê, no meu primeiro ano, ó, eu fiz 92 milhões de VGV com umas 12 pessoas. Só que desses 92, eu mesmo tinha feito 36. Então, se você pensar que foram mais ou menos 60 milhões ali, tirando o meu, dividir pelas 11 pessoas que a gente tinha, dá mais ou menos 550 mil por pessoa.
Ano passado foi a nossa mesma média, esse ano é o que tá a nossa média. Então a gente consegue hoje manter uma média de 600 mil mais ou menos por executivo ali de venda, tá? E aí, o que influencia muito forte nisso, cara? A primeira coisa é a rotina, né? Que é o que eu falei da disciplina. Então pensa que todo mundo aqui entra, o cara tem a mesma rotina comercial. O cara vai entrar, vai ligar pro cliente, vai responder, vai fazer disparo, vai fazer ligação e tal. Então quando você tem uma rotina e tem um playbook validado, né? Um modelo de venda validado, canal de aquisição, onde o cliente entra, como ele sai e tal, é mais fácil do cara ter resultado, tá? Mas, na verdade, até a gente falou isso lá na Copa, né? Que a gente tem que ter uma visão muito clara e os rituais bem alinhados. Então, se eu tenho visão clara e ritual... Como que é a rotina hoje sua, de CEO, da cadeia de CEO, e o que você dedica o maior tempo hoje seu? Meu maior tempo é informar as lideranças da empresa, né? Então, a minha rotina basicamente é assim, eu chego na empresa, geralmente eu chego quando eu levo as crianças na escola, né? Cara, eu saio de casa às 6h30 da manhã. Você consegue levar? Levo. Eu saio de casa às 6h30 da manhã, eu levo meu filho, volto, arrumo minha filha, levo minha filha e venho pra cá. E eu moro em Alphaville, né? Então rolezão. Então eu chego geralmente umas 9h30, assim, mais ou menos esse horário. Quando eles estão de férias, eu chego às 7h30. Quando eles estão, né, na escola, eu chego umas 9h30. Primeira coisa que eu faço quando eu chego é olhar o RP financeiro da empresa. É a primeira coisa. Porque eu aprendi, inclusive, né, tomando muita porrada, que, cara, caixa errei e se eu não acompanhar, ninguém vai acompanhar. Então a primeira coisa que eu faço é abrir o RP financeiro da empresa e ver lá quanto tá de caixa, quanto entrou, quanto tem pra hoje, quanto tem pra sair, o que pagou, qual que tá a média de ganho da galera. Eu olho vários indicadores lá financeiros. Olhei os financeiros, eu vou pros comerciais. Aí eu abro o nosso dashboard comercial e eu olho tudo. Olho quantos leads entraram ontem, qual que foi a conversão, quantas vezes a gente tem. Eu acompanho muito, cara, a curva histórica, né? Então eu olho muito, tipo assim, no dia 7, né, que é hoje, do mês passado, quanto eu tinha vendido, e do retrasado, e do nosso melhor mês. Então eu tô sempre comparando a gente com o nosso passado pra ver se a empresa tá crescendo, né? Legal. E aí, a partir disso, eu traço a estratégia do dia, né, comercial. Aí, óbvio, eu tenho 1 milhão de reuniões, né, então meu dia basicamente é treinamento pra galera e depois reunião atrás de reunião o dia inteiro. Gustavo, o que você acha que diferencia uma empresa comum e uma empresa que cresce rápido? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a Midra, ela teve um crescimento assim exponencial, muito rápido. E eu acho que você nem conseguiu dimensionar isso e metrificar isso. Eu acho que você foi pego de surpresa por algumas coisas. Não foi? Com certeza. Não foi planejado, não tem como planejar um negócio desse aqui, imagina, ninguém planejou isso. Eu lembro, cara, em 2025, no meio do ano passado, um dia eu reuni os gerentes numa sala, assim, né? Porque, só pra responder a pergunta, o que faz? É o dono. Ponto, né? O gargalo de uma empresa é o dono e o motor de uma empresa é o dono. Forte isso aí, mano. E aí eu lembro que eu tava no meio do ano passado numa sala, inclusive pra quem não tá crescendo, aí fica a dica, né? Se não tá crescendo, a culpa é sua. Talvez tenha que demitir você, né? Talvez você seja... Talvez não, com certeza você é o problema. É a mentalidade. Aí eu tava numa sala, cara, com gerentes, e a gente tava numa fase que tava meio que vamos, não vamos, sabe? Tinha um gerente especificamente que a gente cortou até na época, inclusive, que ele tava sendo um detrator da cultura, de certa forma. Eu falei, cara, eu preciso criar aqui um mote novo, uma ferramenta nova, uma visão nova. E aí eu lembro que a gente tava na sala de reunião, eu falei assim, galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na época a gente tinha 3 salas, né? Você chegou aí lá. Eram 3 salas diferentes, com 150 metros mais ou menos cada uma. E era ruim, né? Ficava trocando e tal. E eu sempre tive o sonho disso aqui, né? Mas, cara, eu achava que ia demorar, sei lá, 15 anos, né? E a gente veio pra cá com menos de 3. Uau. E aí, cara, eu peguei e falei pra eles, já imaginaram, bicho, a gente... Imagina que... Aí eu comecei, né, a contar a historinha, né? Mas a gente chegando num prédio, pô, estamos subindo no elevador. Aí abriu a porta do elevador, cara. Aí tá lá, você abriu a porta, você saiu, na hora que você vira, tá lá. Midra. E é tudo nosso, não me creia isso. Caralho, mano. Cara, isso foi, tipo, acho que em, sei lá, agosto do ano passado. Novembro a gente tava aqui. Então, o líder, né, o dono, qual foi o líder, ele constrói o futuro, né, cara? Ele vê antes que todo mundo e constrói. Eu lembro, Gustavo, você falar que quando você começou, porque quem tá assistindo a gente aqui agora não sabe como é que você começou, né? Você tava numa salinha pequenininha, uma salinha de 40 metros, horrível, um banheiro pra dentro, fedor, caramba. No outro podcast eu conto, assista o outro que eu tem que assistir o outro, tá no canal aqui. Mas eu queria que você desse um conselho pra quem realmente tá assistindo aqui agora a gente aqui e sonha construir uma empresa do zero. Qual o principal conselho que você daria, cara? Legal, cara. Cara, acho que a primeira coisa é não quebrar. Fazer caixa, começar estudado, porque assim, não dá pra garantir, cara, que você vai construir uma empresa do tamanho da nossa em 3 anos, não dá, ninguém garante, porque tem o fator sorte, tem o fator pessoas, tem o fator de como você tá, então imagina que, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? No mês de 2024, no meu maior pico de crescimento, cara, uma pessoa muito próxima a mim morresse. Talvez eu não estaria aqui.
Então, assim, tem tanta coisa que a gente não controla que não dá pra você cravar. Então, acho que a primeira coisa é não morra, sabe? É como o Warren Buffett, né? Ele fala, até, é uma tese muito legal sobre investimento, que ele fala que a primeira regra, né, pra você ter resultado com investimento é não perca dinheiro. E a segunda, não esqueça a primeira. Por que ele fala isso? Porque até vou dar um exemplo de investimento. Imagina que eu investi 100 mil reais em Bitcoin lá em novembro do ano passado. Tava 125 mil dólares o Bitcoin. Investi lá 100 mil reais. Aí, Bitcoin caiu de 125 mil dólares para 60 mil dólares agora. Ou seja, eu perdi 50% do meu patrimônio. Eu tenho 60 mil dólares agora. Então, meus 100 mil... no Bitcoin. Então, meus 100 mil reais viraram 50 mil reais. Se subir, caiu 50%, né? Se subir 50%, eu volto para 100 mil? Não, se subir 50%, eu vou para 75%. Quer dizer, tem que subir 100%. O que eu quero dizer com isso? Quando você perde, você fica muito mais longe de ganhar. É isso. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz na vida foi fazer 100 mil no caixa da empresa. Foi a primeira coisa. Então, faça um caixa para você sobreviver. Primeira coisa. Depois disso, aí, cara, é benchmark, é colar nas pessoas certas, é ter acesso às pessoas que vão ajudar. Você me ajudou pra caramba no começo. Um monte de gente que eu conversei me ajudou pra caramba no começo, porque eram caras mais experientes, conheciam o mercado, me abriu porta com um monte de gente, né? Então aí você conectar com as pessoas certas e trabalhar muito. Uau. Gustavo, o que tem nos bastidores de uma empresa que cresce tão rápido que ninguém consegue enxergar, cara? Muita treta, muita mesmo. Muita. Cara, eu vou falar, hoje nós estamos abrindo a caixa preta na vida, né, mano? A Gabi sabe, ela riu porque ela sabe muito bem. Eu mostrei, a gente mostrou um pouco da Beca ali, né, e tal. Cara, eu e a Beca, a gente é o oposto, né? Então eu sou 100% pra frente e ela é 100% pra trás. Mas isso é bom, sabia? É bom, porque a gente se equilibra, né? A gente se equilibra. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente briga muito. Sim. Então, assim, é muito difícil ter uma reunião que a gente senta e a gente concorda. Eu e minha esposa é a mesma coisa também. É. Interessante isso, né, cara? Não, a gente, cara, discorda de praticamente tudo. Então, assim, o que tem, né, que ninguém vê? Tem muita treta. Pô, eu já cortei o meu maior vendedor, meu melhor vendedor eu já cortei, o nome da empresa, que foi um difícil. Cara, a gente já teve descolamento de fluxo de caixa 2 vezes. Então, eu tive 2 vezes, no começo desse ano. Foi erro financeiro, você acha? Foi erro, meu. Cara, confiei nas pessoas erradas, né? Então, erro meu. Começo desse ano, cara, eu tinha 3 milhões de reais pra receber de lançamento que a gente tinha feito, e o meu caixa saiu de, eu não vou falar o valor porque a Beca não gosta, mas sei lá, saiu de 10 pra 2, entendeu? E eu comecei a ter um descolamento de fluxo de caixa, e cara, e com um monte de dinheiro pra receber lá na frente. Então, um monte de empresa quebra hoje em dia, não é porque o cara não vende. Às vezes o cara, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, eu já vi um monte de imobiliário de Minha Casa Minha Vida quebrar Quebrando. assim. O cara vende pra caramba. Tem amigos nossos em comum, você sabe. Exatamente, pô. O cara vende pra caramba, só que ele vende pra receber no repasse. Aí o repasse atrasa 3 meses. O cara não tem fluxo pra sobreviver 3 meses. E o cara tá com uma operação animal, vendendo pra caramba, ganhando dinheiro, feliz e tudo, mas quebra. Qual que é a tecnologia ou ferramenta que mais transformou a operação da Midra hoje? Ah, foi IA, cara, com certeza. E você vê que louco, né? Não foi IA em atendimento, porque a gente praticamente não usa hoje IA no atendimento, né, de forma profissional, a gente usa muito pouco, mas foi a IA ajudando a gente a ter visibilidade dos nossos processos. O BI de vocês, para mim, é o mais animal de todos que tem. Você sabe disso, eu te falei que eu copiei um pouco, né? Sim. Não, e a gente, cara, depois que a gente aprendeu a usar Lovable Cloud e tudo mais, pô, eu consigo ter acesso a muita coisa. Então, por exemplo, esse treinamento que eu dei hoje pra galera mostrando qual foi o máximo que cada gerente ganhou, o máximo que cada equipe fez. Cara, isso eu só consigo puxar na velocidade que a gente faz e passar pra galera por causa de IA, velho. Não tem como fazer, né? Gustavo, tá muito gostoso, mas eu queria já concluir, porque eu acho que já deu quase 1 hora aí, eu acho que até passou. E você já conquistou muita coisa, Gustavo. Você tá numa fase assim que eu acho que você tá vivendo muitos seus sonhos que você tinha planejado, né? Você acha que falta alguma coisa ainda pra conquistar, cara? Isso aqui, cara. Eu acho que assim, né, de sonho, vamos dizer, eu não sou um cara, né, ambicioso financeiramente, né, nunca fui. Então eu não tinha o sonho da casona, do BMW, do carrão, nada disso. Tanto que até hoje os carros que a gente tem, geralmente são carros que custam o que a gente ganha no mês. Então não é um negócio que é absurdo, né, pelo contrário. São carros caros, mas às vezes a pessoa vai olhar e falar, caramba, é caríssimo, mas pô, o tamanho da estrutura que a gente tem, né, então é natural. Mas o meu sonho nunca vai acabar, porque é levar isso aqui pro mundo inteiro, e eu quero ser a maior do Brasil, né, eu já falei isso várias vezes, eu vou ser, perdão, né, a maior do Brasil, mas não tem fim, né, porque quando a gente for a maior do Brasil, a gente vai ter outros mercados pra gente pegar, e eu só fico animado, cara. Ontem eu tive uma reunião, né, com uma incorporadora legal pra caramba, que eu sempre quis ter uma parceria mais próxima, nunca tinha conseguido, e aí, cara, os caras têm 3 bi pra lançar até o final do ano, e esse ano nossa meta é fazer 1 bilhão, né, nesse ano, e a gente tá com 420 milhões. Então a gente tá
uns 15% atrás, pelo menos, do que tinha que estar. Nossa, E eu já tava desesperado. Você lembra que eu falei do milhão? Cara, eu já tava desesperado. Meu Deus, de onde eu vou tirar isso? Cara, eu saí da reunião ontem, meu irmão, parecendo uma criança. Falei, achei, é isso. E agora eu fritei, né? Aí tal. Então é isso, meu sonho é levar esse negócio pro mundo inteiro, porque, cara, pô, eu já casei com a mulher do meu sonho, já tenho 2 filhos maravilhosos, financeiramente já tenho muito mais do que eu sonhei ter um dia. Então, dar a melhor vida possível pra minha família sempre. Então, eu tenho todos os sonhos da minha esposa, ela tem sonho pra caramba, vai realizar, né? Dos meus filhos, com certeza. Mas o meu é a mídia ser a maior do mercado e mudar a vida de cada vez mais gente, né? Uau. Da perspectiva. Você sabe que, às vezes, tem muito empresário que é egoísta, né? No sentido assim, o cara tem um modelo de negócio muito bom, o cara prospera, mas o cara não quer crescer. Não divide, né? Não divide. E aí, Gustavo, qual o conselho que eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro mercado imobiliário? Qual o conselho que você gostaria de dar agora para quem tá nos ouvindo aí, para que levar esse cara, eu vejo que você tem muito essa questão de inflexão, assim, você sai sempre sempre uma mola propulsora, né? Para ter essa garra que você tem, né? Essa disposição de sempre querer conquistar. Qual conselho que você poderia dar pra pessoa viver isso que você vive, cara? Legal. Tem só uma coisa que você falou, né? Antes tem o Lázaro do Carmo, ele tem uma frase que ele fala que você tem que dividir riqueza pra não ficar na pobreza, né? Então, o cara que não quer dividir não vai chegar muito longe, cara. Você tem que dividir. A gente tem um partnership aqui, tem 13 sócios hoje da empresa aí que estão no vesting já e tudo mais, porque eu não conseguiria construir isso aqui se não fosse esses caras, né? Então é muito mais uma questão de consciência. Lembra que quando eu fui no podcast eu falei que hoje a gente ia ser a maior imobiliária do Brasil, ou a gente ia ser a maior formadora de imobiliários do Brasil. Eu lembro de você falar isso. Porque se o cara não virar sócio, ele vai abrir a dele, pô. Isso é natural, né? Assim como eu saí de uma imobiliária e abri a minha. Então, quem é dono, toma cuidado com isso, cara. Você vai acabar, eu já vi muito cara... Pô, quando eu entrei no mercado, tinham 3 imobiliárias que eram as maiores do mercado na época, né? Uma fazia, sei lá, 15 milhões no mês, a outra fazia 20, a outra fazia 30. A de 30 hoje faz 20. As outras 2 quebraram. E eu entrei no mercado a mídia, né, há 3 anos e meio atrás. Então, os caras eram os maiores, os caras que a gente visitava, que a gente queria saber o que os caras faziam, esse cara nem no mercado tão mais. Né, ou voltaram para a incorporadora, ou foram trabalhar para os outros de novo. Então, tem que dividir. Meu conselho, cara, é sempre o mesmo, é ambiente, né? Você tá no ambiente certo. Então, o que me alimenta, né, um exemplo, ontem eu tava com um cara que toca uma operação imobiliária que vende 2,4 bilhões de reais no ano. Então, o que me alimenta? É olhar esses caras, é ver a história desses caras e falar, pô, se esses caras fazem isso, dá pra fazer também, né? Então, cara, podcast, muito vídeo, é tentar se conectar de alguma forma com esses caras. Então, tem uma imersão desse cara, eu vou lá, tenho a oportunidade de sentar com o cara. Pô, eu sentei 2 meses atrás com o Silvio Zarzur da Zetec. Sim, você me falou. Falei pra você, né? Então, assim, quando você senta com um cara desse, que tem uma história dessa, uma bagagem dessa, cara, sua cabeça muda. Você fala, pô, peraí, se esse cara fez tudo isso, dá pra fazer muito mais. Eu já tive com o Orlando, da Cirela, um exemplo. O cara toca uma operação de 13 bi no ano. Orlando eu chamei direto, eu mando mensagem pra ele e falo, Jeff, eu não sou... Ele não é o digital, não é? Mas é um cara que... eu queria muito, porque eu admiro muito o trabalho do Orlando. Ele é muito bom, um cavalo, assim, um cara animal. Mas você vê, né, tipo, quando você tá com esses caras, por exemplo, eu tô falando pra ele lá, eu quero fazer 1 bilhão. Ele faz 13. Então, assim, ele é um cara que eu vou falar de 1 bilhão, ele vai falar, legal, irmão, faz lá. Se eu chego num cara que tá fazendo 10 milhões no ano e falo de 1 bilhão, ele fala, caraca, sabe? Então, acho que até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, cara, quando você começa a ter resultado, você tem que tomar cuidado pra não ficar cercado dos amigos do rei, que a gente fala, sabe? Que é só a galera que vai te falar que você é incrível, que você é demais, que você... Por isso que eu mostrei o Edu aqui. O Edu é o cara que faz o contraponto disso. Então ele é o cara que, óbvio, que ele fala também os meus pontos bons, mas, cara, ele desce além no que tem que descer sem dó quando tá errado, né? E aí ele me ajuda a me alinhar, sabe? Então... Fazer o equilíbrio, né? Acho que um dos meus maiores acertos é isso, cara, ter humildade intelectual. Você sabe que eu queria agora lançar um desafio pra galera que tá nos ouvindo. Quem que você acha que é o próximo? Qual que é a operação que a gente deveria mostrar? Igual o Gustavo fez aqui. O Gustavo abriu a cozinha dele, abriu até a copa, né? Abriu tudo, mostrou tudo, mas coloca aqui nesses comentários aqui, ó, do YouTube aqui, ó, pra onde que a gente tem que ir? Tem algumas que eu quero ver, hein? Tem, sabe? Aquela que você falou, eu quero ver. Tem cara lá que eu quero que você mostra pra gente aqui que a gente vai, cara. Em outros estados, até fora do Brasil, a gente vai.
Porque eu quero fazer algo aqui, bem grande aqui, e que a gente vai mudar o nosso formato aqui. Vai ter os podcasts ainda, porque eu não vou parar, eu sei pra onde que eu tô construindo aqui, mas eu quero também mostrar as operações, porque eu acho que isso vai dar palco, sabe? E é muito bom, né, cara? A gente cresce, Cara, né? Falando de podcast, acho que você deve ser o mais consistente, né, cara? Sim. Porque de mercado imobiliário eu vejo um monte que sai, que entra. A gente mesmo começou, o nosso parou também e tal. De questão de episódio, hoje eu sou o número 1. Ninguém, eu não sou questão de audiência, mas de gravar, eu acho que eu tô 270 episódios. Aí vou te falar, velho. Isso é resiliência absurda, porque não é fácil isso aqui não, né, Gabi? Não. O negócio é difícil. Tá bom? Mesmo. Um beijão, obrigado aí, Gustavão. Obrigado Muito bom você estar pelo com você. convite, irmão. Sempre bom, daqui a um tempo a gente grava outro. Sim. Tchau, tchau, galera. É isso aí. Muito bom.